a tua derrota para te ensinar a vencer. Sabe, irmãos, o texto que nós escolhemos para dar base à nossa mensagem nesta noite nos leva de volta a uma época, a um tempo em que o povo de Israel estava prestes a tomar posse daquilo que Deus havia prometido aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, séculos antes desse texto aqui. Agora Josué, no lugar de Moisés, na liderança daquela multidão de gente, chega até as margens da terra de Canaã. E de todas as funções, ou de todas as tarefas ou ministérios que Josué tinha que desenrolar, essa talvez fosse a mais importante de todas. Fazer com que os seus irmãos tomassem posse da terra prometida. Meu Deus! A terra prometida que nós conhecemos da Bíblia Sagrada, hoje compreende-se naquela região da Palestina, onde ela é disputada com bastante ódio entre judeus e os árabes. Os dois povos se matam todos os dias, e isso durante todos esses anos, para ver quem tem autonomia da terra. E na realidade os dois povos têm autonomia daquela terra, porque os dois povos são descendentes de Abraão. Meu Deus! Mas na época de Josué, a terra de Canaã era uma região, era uma vasta extensão de terra, onde habitava um conglomerado de nações, um conglomerado de pequenos países, de pequenas cidades e estados, que viviam e interagiam umas com as outras, mas cada uma com a sua identidade própria, cada uma com a sua política própria, cada uma com as suas finanças próprias, com a sua religião própria, uma vivendo independente da outra. Na terra de Canaã habitavam os midianitas, habitavam os edonitas, habitavam os filisteus, habitavam os jebuseus, habitavam os heveus, enfim, todos os zeusitas que você conhece na Bíblia Sagrada habitavam na terra de Canaã. E agora Josué, se tivesse ou se desejava tomar posse de toda a terra, ele tinha que conquistar cidade por cidade, nação por nação. E Deus certamente seria com ele, Deus certamente daria vitória a Josué. Sabe? E aí Josué então, irmãos, Josué então tem uma ideia, tem uma orientação. No capítulo 7 aparece Josué, aliás no capítulo 5, Josué, quando acampa-se, monta o seu acampamento às margens do Rio Jordão e só tem que atravessar o Jordão. E no capítulo 5, quando ele tem que conquistar todas as cidades, e ele tem que conquistar pelo menos a primeira cidade é a pior de todas, ou a mais difícil de todas, ou a mais intransponível de todas. Ele tem que conquistar e começar a conquistar a terra, tem que começar a conquistar pela cidade de Jericó. E a Bíblia faz menção da cidade de Jericó, muralha gigantesca, protegida, talvez fosse a mais protegida de todas as cidades. E Josué não sabe como fazer para conquistar aquela cidade. Mas no capítulo 5 ele recebe uma visita do Senhor. O Senhor, numa manifestação teofânica, se manifesta a Josué na figura de um general dos exércitos, um general de guerra. E Josué, no capítulo 5, versículo 14, versículo 10, 11 e 12, encontra-se com o Senhor quando ele percebe que está diante da face de Deus. Josué então se prostra e pergunta e diz: Senhor, então fala, Senhor, fala que o seu servo ouve. E ali então o Senhor orientou Josué, instruiu Josué, deu algumas orientações a Josué sobre o que ele deveria fazer para conquistar Jericó.
E aí então no capítulo 6 aparece Josué colocando em prática tudo aquilo que ele ouviu do Senhor no capítulo 5. E acontece que você sabe o que aconteceu. As muralhas vieram ao chão, o povo invadiu a cidade e Israel conquistou Jericó. Mas o problema é que de todas as orientações, ou de todas as recomendações que o Senhor havia dado a Josué, teve uma que não foi observada, ou teve uma que não foi obedecida ao pé da letra. Porque o Senhor falou: olha, Josué, a terra de Jericó será entregue em tuas mãos, mas nenhum metal será tirado dela. Todo ouro, toda prata, todo bronze, todo cobre, tudo isso será revertido para o tesouro da casa do Senhor. Não poderá ninguém tomar parte dela. Mas houve entre os soldados de Israel um soldado chamado Acã, que mesmo sabendo que o Senhor havia advertido a Josué, parece que finge que não sabe de nada, encontra algumas peças preciosas, peças que o Senhor falou que não era para tirar nada. Olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém olhando, e passa a mão naquilo, coloca debaixo da sua túnica, e leva para dentro da sua casa e coloca lá debaixo do tapete, fica lá guardadinho, esperando o momento de usar. E quando o povo de Israel volta vencedor de Jericó, a mais poderosa das cidades, a maior potência daquela cidade, e ganhou fácil, Josué agora se volta a atenção para uma outra cidade. Já é o capítulo 7. E Josué não sabia o que Acã havia feito. Josué não tinha noção do que Acã tinha desobedecido a ordem do Senhor. Mas agora Josué se volta para uma outra cidade, uma cidadezinha que talvez não era tão poderosa como Jericó, talvez não era tão indisponível quanto Jericó, talvez não tinha homens. E o texto fala que não tinha soldado, o texto fala de moradores, de cidadãos, de homens. O que não, por favor, tira esse tapete, por favor. O texto fala de homens, o que nos dá a entender que ou não tinha exército, ou o exército era incapaz, indefeso por demais. Mas agora, pastor Jacques, Josué tem uma outra alternativa. Agora Josué não pergunta mais para Deus o que ele tem para fazer, o que ele vai fazer para conquistar a cidade. Aí toma outra alternativa, ele pega 2 espias, envia para a cidade de Ai, para espionar a cidade. E os espias entram na cidade, ficam lá por alguns dias. Depois de alguns dias, eles voltam relatando o que eles viram lá. E ao chegar na presença do grande Josué, o espias falou: Josué, está de brincadeira, Josué. O que a gente viu lá vai ser moleza, Josué. A cidade de Ai está no papo. E talvez você não vai, pastor, eles falaram isso com essas palavras não, mas foi o mesmo sentido. A soberba, a vaidade era tão grande que ele foi como se dissesse: Josué, a cidade de Ai está no papo. Diga, está no papo. Fala assim, está no papo. Fala assim, vai ser mamão com açúcar. Fala, mamão com açúcar. Fala assim, vai ser molezinha, Josué. Vai ser molezinha. Fala, molezinha. Josué vai ser tão molezinha que não precisa nem chamar os soldados todos. Apenas uns 2 ou 3 mil soldados já é suficiente, Josué, para conquistar a cidade. Porque afinal de contas, os inimigos são poucos, diz os espias. Em outras palavras, os inimigos são pequenos. Em outras palavras, os inimigos são indefesos. Em outras palavras, a cidade não vai demonstrar nenhuma resistência. Se a gente ganhou de Jericó semana passada, e a gente vai tirar a de letra. Meu Deus, olha. E diz o texto que agora Josué confia na palavra dos espias. Chama lá uns 3 mil que andando lá. Vê só uns 3 mil, os espias estão falando que vai ser moleza. Não precisa nem vir todo mundo. Quem lutou em Jericó pode ficar de folga. Vê só os reservas. Talvez pegou os piores soldados mais fracos, aqueles que não lutaram em Jericó. Porque os espias falaram que vai ser fácil demais. E entra os 3 mil soldados de Israel na cidade de Ai. E o texto que nós lemos nos informa que, para surpresa de Josué e de Israel,
Os 3.000 soldados de Israel, quando entraram na cidade de Ai, levaram uma coça, levaram uma surra. Os moradores de Ai, porque o texto não fala que os soldados, já fala moradores de Ai. Os moradores de Ai deram uma coça nos soldados de Israel. Mataram 36 soldados. Os outros soldados só não morreram por quê? Porque ó, cedo na canela, perna para quem te quer. Meteram o pé para Israel, debaixo da cama, no colinho da mamãe, que é lugar bom para chorar. Eita, Deus, olha aí. Mas o fato é que dias atrás aqueles soldados ali venceram a maior potência da terra de Canaã. Conquistaram a cidade mais protegida de toda a terra. E dias depois levam uma coça humilhante da cidade mais inofensiva de todas. E aí Josué, você entendeu por quê? Porque dias atrás, como eu disse, venceu a poderosa, agora perdeu para a mais fraca de todas. Não entendeu, você também não entenderia. E diz o texto que Josué vai passar um dia inteiro orando ao Senhor, junto aos seus anciãos, rasga suas vestes em sinal de humilhação, joga cinza sobre a sua cabeça, e diante da arca do Senhor começa a orar a Deus e começa a dizer: Senhor Jeová, por que Deus? Josué, sem entender o porquê da derrota, meu Deus, o porquê dessa derrota? Meu Deus, olha aí. Josué perguntar por que para Deus, estava falando muita coisa, meu irmão. Josué não entendeu nada e perguntou a Deus por que da derrota. Você já reparou, meu irmão? Você já observou, meu irmão? Quantos porquês permeiam a nossa mente quando alguma coisa dá errado em nossa vida? Você já reparou quantas vezes você dobrou o teu joelho e perguntou por que Deus? Eita! Por que a porta não se abre? Por que essa enfermidade não vai embora? Por que esse marido não se converte? Por que esse filho não vem para a tua casa? Por que esse meu filho não larga as drogas? Por que Deus? Eita! Aleluia! A gente não entende e começamos a questionar Deus. Afinal de contas, Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Senhor, eu jejuo, eu oro, eu subo um monte, eu vou na vigília, eu uso paletó, eu uso gravata, eu não passo desodorante, eu não raspo o cabelo do sovaco. Ah, Jesus, eu sou santo demais, Jesus. Eita, terra! E por que eu estou passando por essa prova? Por que será que o carro fura o pneu? Por que será que o carro quebra, Deus? Eu faço a tua obra, eu dizimo, oferta, eu vou na consagração, o pastor pede para me virar para a obra, eu vou lá, e eu continuo nesse miserê tremendo, Deus. Você já reparou quantas vezes a gente pergunta por que para Deus? Quem já perguntou por que para Deus? Eita, todo mundo, olha a nossa mão. E sabe o que é mais triste, meu irmão? É que a maioria das vezes Deus não responde os porquês. E sabe por que Deus não responde os nossos porquês? Fala para o teu irmão. Fala assim, por quê? Ah, não, fala direito. Eu só continuo se você falar direito. Fala assim, por quê? Falar por quê para Deus? Fala assim, está errado. Perguntar para Deus por que está errado. Fala para o teu vizinho. Se você quiser. Ah, não, fala direito, meu irmão. Fala assim, se você quiser perguntar algo para Deus, fala assim, pergunta para quê? Meu Deus! Por que está errado? Para que está certo? Por que está errado? Para que está certo? Porque quando a gente pergunta por que para Deus, a gente está questionando Deus. Quando a gente pergunta por que para Deus, a gente está achando que a gente não pode passar por provação.
Porque quando ele pergunta para quê, para Deus, ele está achando que a gente é santo demais, a gente não merece sofrer desemprego, enfermidade, crise conjugal, crise financeira, crise da saúde. A gente não merece porque a gente é santo demais. Mas quando a gente se coloca e pergunta para quê, a gente está se colocando no projeto de Deus. Quando você pergunta para quê, Deus? Para que minha vida está desse jeito? Para que esse homem não se converte? Para que esse filho não larga as drogas? Para que essa porta aí não se abriu? Para que essa enfermidade continua? Perguntar para que você está se colocando à disposição de Deus. E aí sabe o que acontece? Deus te responde e te diz assim: sabe para quê? Sabe para que tu está passando por esta prova? Sabe para que a porta não se abre? Sabe para que essa enfermidade ainda não foi embora? Sabe para que esse homem ainda não se converteu? Sabe para que esse filho ainda não largou as drogas? Sabe para que essa crise na tua vida? Para que quando o teu milagre chegar, o meu nome seja glorificado em sua vida. Para que quando as portas se abrirem, o meu nome seja glorificado. Para que quando o teu milagre chegar, eu seja glorificado em tua vida. Perguntar por que está errado, para que está certo. Josué não entendeu o porquê da derrota. General de batalha. E aí então, depois que ele perguntou, por que Deus? O que foi que aconteceu? Aí aparece Deus e fala com Josué, sabe por quê? Por causa disso, por causa disso, por causa disso e por causa disso. Agora vai, faz isso e volta lá na cidade, que eu gosto da cidade em tuas mãos. Está entendendo? Deus explica para Josué os motivos da derrota dele. Deus fala para Josué por que ele perdeu. E ensina para ele como fazer para corrigir os erros. E fala, Josué, depois que tiver tudo corrigido, quando você acertar teu passo, pode voltar lá que eu vou dar a cidade em tuas mãos. E foi isso que aconteceu. Jackson, Josué desce ali, sobe do joelho renovado e coloca em prática tudo aquilo que ele ouviu de Deus. E em seguida volta para a cidade de Ai, onde ele foi humilhado, é o capítulo 8. E ele conquista a cidade de Ai. Meu Deus! E é aqui que eu quero começar a pregar, meu irmão. Eu posso começar a pregar? Diga amém se eu posso. Deus usa a tua derrota para te ensinar a vencer. Por que será que Deus não deu vitória para o povo de Israel, apesar do pecado de Acã? Por que será que Deus, que era uma comunhão íntima com Josué, não havia revelado para Josué o que tinha acontecido? Por que será que Deus resolve as coisas antes de enviar o povo para a luta? Eu não vejo nada disso. O povo tinha vencido a poderosa Jericó. E aquela grande vitória envaideceu muito Josué. Cresceram demais. Acharam que eram poderosos demais. E sabe, meu irmão, qual é o perigo da gente vencer grandes vitórias? É a gente achar que já pode qualquer coisa, não precisa nem de Deus. Eita! O perigo da gente conquistar grandes coisas é a gente achar que já sabe muito, já pode muito, e agora não precisa nem de Deus mais. Meu Deus! A primeira razão, meu irmão, e já vou começar a entrar pelo caminho do meio, da derrota de Josué para a cidade, aí eu vou dizer, uma cidade, era uma luta, uma guerra fácil, era peleja fácil. O povo de Israel era menos preparado belicamente que o povo de Jericó, mas perdeu.
E a primeira razão da derrota de Josué de Israel, meu irmão, é que quando Josué vai para a peleja contra Ai, Josué não consulta Deus, não pergunta nada para Deus. No capítulo 5, antes de ir para a peleja contra Jericó, como eu disse instantes atrás, você vai ver Josué se curvando e dizendo: então fala que o teu servo ouve. E Deus fala para ele as orientações que ele precisava. Mas contra Ai ele não faz isso. Contra Ai você não vê Josué se curvando e falando: Senhor, fala o que eu tenho que fazer. Não, ele não faz isso. Ele toma outra atitude. Sabe, meu irmão, e eu acho interessante, eu louvo a Deus pelo capítulo 7 de Josué. Sabe por quê, pastor Jacques? Porque o capítulo 7 de Josué está aqui só para mostrar para Josué que ele não é invencível. Quando você olha a história de Josué, a história de Josué seria contada só de vitória se não fosse o capítulo 7. Acho interessante isso, que Deus não esconde as nossas falhas. Existem fatos e episódios na Bíblia que Deus poderia até ocultar do nosso conhecimento, como a mentira de Abraão, como o adultério de Davi, como o suicídio de Davi, como a embriaguez de Noé, mas Deus não oculta a negação de Pedro, a traição de Judas. Deus não oculta esses fatos. E sabe para que Deus não oculta esses fatos? Para que você e eu tenhamos a certeza de que homem nenhum é perfeito. Perfeito é só Deus. Perfeito é só Deus. Perfeito é só Deus. E se esses homens, Davi, Salomão, Judas, Pedro, Abraão, tiveram suas falhas, tiveram seus defeitos, tiveram seus pecados e foram usados poderosamente por Jesus para fazer uma coisa, eu quero saber quem é que te falou que porque você errou lá atrás, que porque você falhou lá atrás, você nunca mais pode fazer nada na casa de Deus. Eu quero saber quem é que te proibiu de, por causa de um pecado do passado, você não pode ser consagrado, você não pode cantar, não pode pregar. Meu irmão, se os homens que são os homens erraram, pecado usando, quem é Satanás para impedir Deus se levantar, Deus te usar, Deus fazer a obra na tua vida? Eu louvo a Deus pelo capítulo 7. E sabe o mais interessante? É que nós também temos o capítulo 7 em nossa vida. Glória a Deus! Todo mundo tem o seu capítulo 7. O capítulo 7 da nossa vida, meu irmão, é aquele momento em que a gente falhou lá atrás. O capítulo 7 da nossa vida, meu irmão, é aquele momento que a gente se frustrou lá atrás. Se decepcionou lá atrás. É aquele momento que alguém nos traiu, alguém virou nossas costas para nós, alguém nos abandonou. O capítulo 7 é aquele momento que mostra a nossa fragilidade humana, a nossa pequenez, a nossa limitação, a nossa deficiência. É o nosso capítulo 7. E cada um de nós temos que aprender com o nosso capítulo. Você tem que pegar o teu capítulo 7, meu irmão, ver tudo que aconteceu no teu capítulo 7 e consertar o teu passo daqui para frente. Não repetir os mesmos erros, fazer diferente. Meu Deus! Como eu disse, a primeira razão da derrota de Josué foi porque ele não consultou Deus. E muitos de nós enfrentamos e experimentamos derrotas atrás de derrotas, fracassos em cima de fracassos, vergonha após vergonha. E sabe por quê? Porque hoje em dia o povo está cada vez mais acostumado a não perguntar mais nada para Deus, a não consultar Deus para nada mais. Não se consulta mais a Deus, não pergunta mais a Deus.
sobre o que fazer, quando fazer, como fazer. Alguém quer casar e não vai para o joelho para Deus mandar o seu Isaac, a sua Rebeca. Não. Não espera Deus enviar o Eliezer com a bênção. Não espera a bênção aparecer. Não estão perguntando mais nada para Deus. O que está acontecendo hoje, que vai ficando, fica com um aqui, daqui a pouco vem com o outro lá, e depois vem com o outro lá, um mês é com um, outro mês é com outro, outro mês é com uma, outro mês é com outro, vai ficando e passando de mão em mão. E sem saber que quando você fica, você corre um sério risco de Jesus voltar e você ficar. Não pergunta para Deus. E é por isso que vai colecionando relacionamentos destruídos atrás de relacionamentos destruídos. Separa hoje, daqui a pouco já está com alguém. Aí daqui a pouco separa de novo, já está com outro. A pessoa não se trata, a pessoa não se conserta nas emoções e vai colecionando derrota após derrota. E aí então depois é fácil colocar a culpa no pastor que não ensinou. É fácil colocar a culpa na irmã que ficou de olho grande. É fácil colocar a culpa até em Deus. Mas o fato é que não se dobra mais o joelho para falar com Deus. Essa é a verdade. Deus vai perder porque não perguntou a Deus. Alguém quer sair da igreja? Eu não quero ficar naquela igreja. O pastor me dá mais oportunidade. Eu acho interessante que é cada besteira que o pessoal está se deixando de ser crente. O pessoal entrega o cartão porque não ganha mais oportunidade. O pessoal entrega o cartão porque é irmão de cara feia. O pessoal entrega o cartão por causa disso. É tanta bobagem. É tanta besteira. Ah, eu estou triste. Vai. Tá triste. A plantar batata. Aleluia, Jesus. Glória. Jesus que se entristeceu, no entanto, ele foi até o final. Ele se entristeceu tanto que as suas lágrimas se transformaram em sangue. Mas ele foi até o final. Ele foi até o final. Hoje o pessoal vira as costas por bobagem. Verdade. Mas enfim, sai para a igreja por causa disso, por causa daquilo, e vai. E não pergunta para Deus. É assim mesmo. E não pergunta para Deus se está na hora de sair, se é para sair. Meu Deus! E se perguntar, pelo amor de Deus, espera Deus responder. Aleluia, Deus! Porque existe pessoa que até pergunta, missionário, mas não espera a resposta. E sai da igreja A, vai para a igreja B, daqui a pouco está na igreja C, está da igreja D, e a pessoa vai vivendo anos e anos e não cria característica cristã. Meu Deus! Não cria identidade, não sabe se é pentecostal, se é tradicional, se usa brinco, se não usa, se fica de batom, se fica sem batom, se corta o cabelo, se não corta o cabelo, se raspa o sovaco, se não raspa o sovaco, não sabe nada, porque não cria identidade. Eita, Deus! Não se consulta mais a Deus para nada. Quer mudar de emprego e mete as caras, perde as contas e mete o cara. E depois passa a prova. Nossa necessidade de cara porque não se pergunta para Deus mais nada. A razão da derrota de muitos, meu irmão, é porque não estão mais perguntando para Deus nada. E se alguns perguntam, não esperam Deus responder. Já vou começar a encerrar, tá? Já estou no caminho da seletiva já. A segunda razão da derrota de Josué de Israel para a cidade de Ai, que eu volto a dizer, vitória fácil, mamão com açúcar. Fala mamão com açúcar. Fala assim, tá no papo. Fala, tá no papo. Mas infelizmente foram humilhados. E levaram uma surra. Uma batalha que era mamão com açúcar.
perderam porque não perguntaram, não consultaram a Deus. A segunda razão da derrota deles é porque Josué acreditou demais na palavra dos homens, confiou apenas nos homens. O Espírito falou: Josué, tá fácil demais, a gente vai arrebentar a boca do balão, vamos abalar a bancura, se daqui a gente vai ser, a gente vai lutar com uma mão só e pulando de um pé só, Josué. Ele acreditou, não foi para o joelho para pedir Deus confirmação. Deus, os Espíritos estão falando vai ser fácil, mas é assim mesmo, Deus. Os Espíritos estão falando vai ser moleza, é isso mesmo, Deus. Ele não vai buscar confirmação, ele acreditou somente no que o homem falou. Eita Deus. E muitas das nossas derrotas também acontecem exatamente pelo mesmo motivo. A gente confia demais nos homens e esquece de pedir confirmação para Deus. A gente confia demais nas nossas emoções e não vamos perguntar para Deus. A gente confia demais no que a gente vê com os nossos olhos, mas não vamos pedir confirmação para Deus. Glória a Deus. É alguém que passou, viu lá o esposo de uma amiga lá conversando com a vizinha lá, e chega com a amiga: amiga, você não sabe. Aí amiga, fala, amiga, você não sabe o que eu vi na esquina, amiga, doida para contar. Doida, mas primeiro vai na cena para parecer que é na fofoqueira. Vou contar, mas vai ficar chateada. Não, nem sei se eu vou contar, não. Vou estar doida para contar. Fala, pelo amor de Deus. Eu vi o teu marido falando com a vizinha lá na esquina, falando com a vizinha lá na esquina. Aí a outra já, miserável! Eu tô lavando a roupa desse cachorro safado, sem vergonha, ele fica de papo com a outra lá na esquina. Quando o marido chega em casa, tá as malas feitas. Vai embora, seu cachorro! E chutou o homem para fora, porque acreditou demais no que os outros falavam. E aí, pelo menos passa alguns meses, tá a vizinha com o marido da amiga. A gente confia demais nos homens. A gente confia demais no que os outros falam da nossa vida. A gente acredita demais no que os outros falam do nosso casamento, dos nossos filhos. Meu casamento nunca vai dar certo. Fulano, meu casamento vai dar certo. Meu filho vai ser um miserável, vai ser um derrotado. Para de acreditar que os outros. Começa a acreditar que o Senhor está falando para você. Acredita naquilo que Deus fala para você. Deus vá. Já sabemos que Deus vai perder porque não consultou a Deus, confiou apenas no que os homens falaram. A terceira razão da derrota de Josué foi quando os Espíritos falaram assim: Josué, vai ser fácil demais, sabe? Porque vai dar uma glória a Deus aí, irmãos. Dá glória a Deus. Eu pedi para você dar glória, para você não ouvir o glug-glug. Você dá glória, eu aqui para glug-glug, você não ouve. A terceira razão da derrota de Josué está quando os especialistas de Josué vai ser fácil demais. Josué vai ser mamão com açúcar. Não precisa mandar nem os soldados todos, porque afinal de contas os inimigos são pequenos. Os inimigos são poucos. Em outras palavras, Josué, os inimigos não vão oferecer resistência alguma. É que lá na abertura de Paraíba, lá, rapaz, ia arrebentar a boca do balão, rapaz. Josué perdeu porque subestimou o adversário. Subestimou o adversário. Josué estava confiando demais que os homens não davam para nada, não era de nada, e acreditou naquela, que os homens não eram de nada. Subestimou o adversário. E sabe qual é o problema, irmão, quando a gente subestima o nosso adversário?
Sabe qual é o problema? Quando a gente acha que essa lutinha é uma lutinha à toa, que esse problema é um probleminha à toa, que essa fofoqueira é uma fofoqueirinha à toa. Sabe quando a gente olha para a nossa luta com desdém? Sabe o que acontece? É que a gente acha que o nosso adversário é tão fraco, que a gente acha que a gente dá conta sozinho. E quando a gente acha que dá conta sozinho, a gente não precisa nem de Deus. Alguém certa vez falou, Tancredo Neves disse que nem se os remanescentes do PDS, o pessoal que apoiava a luz apoiasse ele, nem Deus impediria de sentar na cadeira de presidente. Ele achou que já estava tão fácil, tão grande, que nem Deus ia impedir. Assim que acontece, quando a gente acha que a nossa luta é tão fraca, a gente acha que a gente consegue sozinho. Sabe, meu irmão, se você tem que olhar o teu adversário do jeito que ele é, e a Bíblia fala que o teu adversário é cruel, é sagaz, é feroz. Ele é o tentador por excelência. Aleluia. Ele conhece a Bíblia muito melhor do que o mais estudioso dos homens, de capa a capa. Ele vê Deus face a face e você não vê. Meu Deus! Ele conversa com Deus audivelmente, você não. Então o teu adversário não é qualquer borra-bota. O teu adversário pode ser mais poderoso que você. Não subestime Satanás. Não subestime os seus discípulos. Não subestime as tentações, porque a própria Bíblia ensina a gente fugir da aparência do mal. Meu irmão, se Deus falou para fugir, meu irmão, é porque Ele não pode subestimar. Ele não pode te achar que a gente está fera. Como é que tem que fazer, pastor? Já vou olhar, Satanás é mais forte que você, mas o teu Deus é mais forte que ele. É mais poderoso que você, mas o teu Deus é mais poderoso que ele. Ele sabe mais que você, mas o teu Deus sabe mais que ele. Você ganha a luta contra Satanás não por você, mas porque Deus peleja por você. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Essa peleja não é vossa, diz o Senhor, mas é do vosso Deus. A gente não vence o mundo por nós mesmos. A Bíblia fala, olha, Cristo venceu o mundo. A gente vence o mundo porque o mundo já foi vencido por Jesus. Está entendendo isso? Não é você, não é tua força, não é tua capacidade, é Deus. É Deus em você, é Deus te capacitando, é Deus te orientando, é Deus te sustentando, é Deus te